Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdrushim, autor da mensagem do Graal oficial em 3 volumes, na luz da verdade, que é editado em português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra, e no português europeu pela Fundação da Mensagem do Graal, www.grau.de. Esse D é de Deutsche, Alemanha. E o site da Ordem do Graal é www.graal.org.br. Eu queria falar hoje sobre a questão da antiga mensagem do Graal de 1931. E sobre a edição de última mão do Senhor, que é de 1941 e foi impressa a partir de 1949. Vamos falar primeiro sobre como que o Sr. Manuel Abdrushim ele começou a escrever as dissertações, né? Manuel Abdrushim é o Filho do Homem, é o prometido Espírito da Verdade, prometido por Jesus Cristo, né? O Espírito da Verdade, o Consolador, o Filho do Homem. E esclarecendo que quando Jesus Cristo falava em Filho do Homem, ele não se referia diretamente à pessoa dele, mas apenas indiretamente. Porque a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na essência é a mesma, é inerente, é Deus, é a Trindade Santa Sagrada de Deus. Mas tem suas personalidades, né? Deus Pai tem sua personalidade, Jesus Cristo tem a sua. Vamos supor, Deus é o conjunto das qualidades inerentes a Deus, vamos dizer assim, né? Que é a sua pureza, é a sua justiça e é o seu amor. Em Jesus, ele pôde nascer através da rainha primordial Elizabeth, que foi a primeira criatura que Deus fez. Então, aí nasceram os 2 filhos de Deus, que se tornou o Pai. Primeiro, ele era o único ser que existia, sempre foi assim, mas em dado momento ele resolveu mudar aquela situação, enfim, e é mudança para sempre. E aí primeiro ele criou a rainha Elizabeth, rainha primordial, que sem ela não poderia surgir nenhuma criação, não poderia ser pai, enfim, Deus é perfeito, e tudo que ele faz é perfeito. Então ele, através disso, ele vamos supor, ousou mudar sua situação, sua natureza, e aí surgiu, eu creio que até para surpresa dele, né? Ele sentiu aquela vontade de mudar aquela situação, enfim, algo novo, né? Achou que era o momento e mudou aquela situação que sempre existiu para ele, né? De um único ser, solitário. E, enfim, não é bem o tema de hoje, né? Mas eu estou fazendo uma pequena reflexão, né? E aí surgiu, através da rainha primordial, pôde gerar, vamos dizer assim, no sentido terreno, porque na luz é muito diferente, né?
mas pôde gerar em seu próprio corpo, vamos dizer assim, esses dois filhos de Deus, que é Jesus Cristo, que em si concentrou o amor de Deus, e Emmanuel, que concentrou a vontade e a justiça de Deus. Então, posteriormente, que aí foi edificado o reino ininterreal, teve os 4 animais primordiais, o leão, a águia, o touro e o carneiro. O carneiro tem semblante humano. Seriam as colunas do trono de Deus, né? E foi edificado o reino ininterreal, que é o reino particular de Deus, né? Só depois que estava edificado, construído, vamos supor, o reino ininterreal de Deus, é que pôde surgir os arcanjos, né? As criaturas, arcanjos divinos, os 7, né? Ou 8, né? Se eu for contar com Lúcifer, né? E então, vamos supor, eles nasceram, surgiram no reino ininterreal. Isso eu estou fazendo do que eu penso, né? Porque todo o meu estudo é feito da mensagem do Graal, né? Em 3 volumes. E então, com a lógica da mensagem, né? E então os arcanjos nasceram no reino ininterreal, mas foram lançados para fora daquele reino, e surgiu o reino divino, que é como se for o núcleo. Vamos dar um exemplo do Sol. O Sol tem seu núcleo, que é a parte, naturalmente, a vida, né? Onde se faz todas as reações atômicas, enfim. Lá está o cerne, né? O fundo fundamental do Sol. E depois tem as outras camadas externas, né? Mesma coisa seria o reino ininterreal. O núcleo é o reino ininterreal, que foi o primeiro que surgiu, né? De todas as substâncias mais nobres, mais importantes da irradiação de Deus. E depois que estava edificado, pronto, o reino ininterreal, surgiu, vamos supor, com as sobras da construção, porque é sempre assim, né? Toda construção tem suas sobras, né? E dessas sobras se usa esses materiais para outras construções, enfim, reciclar, sempre existe isso, né? Então, das sobras desse reino ininterreal, pôde surgir o reino divino, a esfera divina, né? Que circundou esse reino divino. Então, Deus Pai destinou Jesus Cristo como sacerdote rei do reino divino, né? Vamos dizer, presenteou ao seu filho, né? E Emmanuel, depois de formado o reino divino, aí Emmanuel, o Espírito Santo, foi enviado para os limites desse reino divino, e a partir dele surgiu a criação espiritual, toda a criação, né, que a Bíblia fala. Então, o Espírito Santo é o intermediário entre Deus e a humanidade e a criação. Então, o Espírito Santo paira sobre as águas. Então, ele não está dentro da criação, mas ele está acima. E é através da pomba do Espírito Santo, no Pentecostes, ele envia para a criação, que realimenta, vamos supor assim. Sem esse Pentecostes, essa irradiação no recinto do grau, no castelo do grau, na taça, né, o líquido rubro que existe da taça do Santo Grau, a pomba sagrada paira sobre ele e libera aquela irradiação que ela acumulou durante um ano das radiações ininterreais do Espírito Santo. E com isso a renovação de todos os seres, e sem isso nada viveria. O mesmo processo, eu acredito que, pela lógica, acontece em relação ao reino divino, através de Jesus. Porque Jesus fica no reino ininterreal, enquanto que Emmanuel foi enviado
para os limites do reino divino. Então aí também fica uma questão interessante, né? Que Emmanuel foi o único ser que existiu, que existe, que foi nasceu vamos supor, em um local que é o reino inerteal, mas foi enviado para sempre para os limites do reino divino. Então ele se cobriu com aquelas partes, invólucros mais densos que existem no reino divino, que são mais afastados do núcleo, que é o reino inerteal, para poder atuar lá. E lá é o local definitivo para ele, né? Lógico que ele pode voltar ao Pai, mas como visita, vamos dizer assim, né? Mas ele é o único ser que foi colocado para um lugar, vamos supor, distante do seu local de origem, para que pudesse surgir a criação. Esse foi o grande e único sacrifício de Deus, né? Porque é um sacrifício eterno. A questão de Jesus Cristo não foi o sacrifício para Deus, porque ele sabia que ele ia enviar o seu filho e eu teria de volta. Então não foi o sacrifício, e também ele não mandou com a finalidade que ele fosse morto, que ele sangrasse, nada disso. Ele enviou para que a sua palavra, a palavra do amor, pudesse ressoar nos corações humanos, permitindo a sua salvação. Foi essa a missão, não tem nada a ver. Essa ideia dos fanáticos gananciosos, presunçosos, ditos cristãos, é uma coisa completamente falsa. É o retrato de uma religião que no cristianismo primitivo foi divina, né? E depois, com o advento do catolicismo, se tornou uma religião luciferiana, de conceitos falsos, mentiras, e só faz o interesse das trevas. Então, essa questão dos filhos de Deus. É interessante também sobre o invólucro, né? Porque é interessante que a Trindade é una na essência, só que cada ser tem sua personalidade, né? Mas cada um vive dentro do outro, vamos dizer assim, né? Então, por causa disso que esse conceito de filho homem e filho de Deus também é um pouco dúbia a sua interpretação. O filho do homem não é Jesus Cristo, na sua personalidade, vamos dizer assim. Porque é Emmanuel, é o Espírito Santo. Ele estava prometendo isso à humanidade. É o Espírito da verdade, é o Consolador. Mas, na sua essência, é a mesma, que é inerteal. E isso existe só para Deus. É a vida eterna, a vida real, a verdadeira vida, né? Porque todas as criaturas, né? Nós, criaturas, seja divinas, seja espirituais, sejam integrais, depende da vida. Nós podemos ser eternos, mas dependemos da vida. Então é o pacto que Deus fez com a sua criação, é que se ela se mantivesse pura e sempre se integrasse com a sua vontade, a sua sagrada vontade, ela sempre seria eterna. Seria a justiça de Deus que se cumpre. Então, Deus não pode também arbitrariamente destruir. Daí a questão de Noé, do dilúvio, né? Que também é uma mentira que existe. Que Deus ficou insatisfeito com os animais, né? Com tudo que ele criou. Isso é falso. Ele ficou sempre satisfeito com o espírito humano, com o seu livre-arbítrio, com as suas ações, que propenderam para as trevas. Mas nunca com os animais. Os animais sempre foram puros, porque eles não têm livre-arbítrio. E também esse dilúvio foi local, foi numa parte específica. E Noé, ele era um construtor de navio, né? Ele vivia no litoral
ele era muito idoso, mas ele não queria sair daquele local. E existiam sábios naquela época que alertaram, né? Das transformações naturais da natureza que ocorria. Então avisou todos os povos para saírem daqueles locais que seriam inundados, irem para as regiões mais altas ou afastadas do mar, né? E todos obedeceram, menos o Noé, que ficou teimando, né? Ele não queria sair do local. E como ele era um construtor do navio, ele inventou de construir uma arca que acabou sobrevivendo, mas deu muitos problemas, né? Os fi, um dos filhos, né, perdeu a esposa, enfim, se arrependeram de seguir a ideia do pai, né? Então o Noé, ele era na verdade um teimoso, né? Ele era um sujeito teimoso que não quis seguir os conselhos dos sábios daquela época, né? Que alertaram. E os seres humanos naquela época, talvez isso tenha ocorrido. Noé, eu não sei exatamente, me parece que questão, não sei se a Bíblia estipula datas, né, mas eu suponho que isso possa ter acontecido uns 8.000 anos atrás, depois do advento da Atlântida, né? Que a Atlântida sucumbiu há 10.000 anos, né? Tem o livro de Rosales von Sass, Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, explica muito bem essa questão. E então eu tô pegando um tema, mas eu tô sempre vou assim um pouco não foco exatamente no tema, vou na diagonal e vou tentando ver fatos interessantes para reflexões, né? Vou fazendo um passeio assim sem muito foco, né? Sem muita preocupação, né? E pegando as questões aí que eu vou, vou pensando, tratando sobre. Eu pego sempre um tema. O tema que eu pensei assim falar exatamente sobre a questão da antiga mensagem do grau de 31, que existe uma polêmica aí, né? Que muitos preferem ela, né? Muitos não, é uma pequena parte. E a mensagem do grau oficial, que foi realizada pelo senhor Emanuel em Kipsdorf em 1941, que foi a terceira edição, né, da mensagem do grau, que passou a ser oficial e considerada a edição de última mão do senhor, né, que é em 3 volumes, que é o que eu sempre estudei. Mas então a questão de Noé, a verdadeira história de Noé é explicado exatamente no livro do Juízo Final de Rosales von Sass. Então tem muitos erros, né? A Bíblia, enfim. A Bíblia, do jeito que ela se encontra, ela só vai ao interesse das trevas, né? Porque existem muitas mentiras, muitas interpretações errôneas. Sobre Jesus Cristo, é uma mentira que Maria não teve relações sexuais com o homem para gerar um filho. Isso é mentira. O pai de Jesus era um romano, centurião Criolus. E eles tiveram um breve romance. E assim a criança Jesus foi gerada. Depois que ela casou com José, né? E isso está nas dissertações de Abdurshim, do Messias Abdurshim, do real Messias. Eu falo real porque ele é o verdadeiro Messias, né? O prometido. Os judeus aí estão esperando o Messias, mas não atentaram. Estão muito presos aí ao raciocínio, às suas ideias, às suas ambições, né? E não atentaram. Aliás, os judeus eles deixaram de reconhecer os dois Messias de Deus. O Messias, a palavra Messias se refere diretamente a um filho de Deus, um legítimo filho de Deus, que são dois. Emmanuel, Espírito Santo, e Jesus Cristo, o amor de Deus, né? E então
é essa questão. Sobre Noé, estamos lá no livro do Juízo Final de Roséres von Sass, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, que está explicada a história dele. Então existem muitos conceitos falsos na Bíblia, né? E isso é interesse de Lúcifer, desencaminhar o ser humano. A única real palavra viva de Deus Pai, 100%, é a mensagem do grau na luz da verdade do Messias Emmanuel Abidrushim. E a única legítima, oficial, que é adequada para nós, seres humanos, é a mensagem de última edição que o Senhor deixou para nós, que é em 3 volumes. Foi a terceira edição de 1941. Enfim, esse é o tema que eu queria tratar mais exatamente nesse vídeo aqui, né? Que dura uns 30 minutos. Enfim, então falei sobre a Trindade de Deus, do Filho do Homem, do reino inerteal. Tem uma coisa interessante também, né? Que tudo é lógica. A lógica está mais clara e sempre na simplicidade, né? Quanto mais próximo de Deus, mais simples e mais lógico, mais forte, mais energético. E quanto mais afastado, mais ramificações, e menos energia, vamos dizer, mais densidade, né? É interessante ver que a importância da rainha primordial Elizabeth, né? Que sem ela nada poderia surgir. E eu estava falando também sobre a igual espécie, né? Que se não houver um invólucro separador, ela se integra novamente. Então, os filhos de Deus nasceu por intermédio da rainha Elizabeth. E vamos supor, essa centelha, essa viva de Deus que Deus enviou para Elizabeth. Eu penso que isso, porque essa questão de reprodução humana, vamos dizer assim, os órgãos sexuais de reprodução só existem na matéria grosseira, porque é a criação mais densa que existe. Existe a criação posterior, material, né? Tem a matéria fina, de onde procedem as nossas almas, que é o invólucro do espírito, e a matéria grosseira, que é onde nós vivemos, né? Que é a parte mais densa de toda a criação de Deus. E por sua vez nós vivemos na parte densa da matéria grosseira, porque a matéria grosseira tem 3 camadas. Tem a parte mais densa, onde nós estamos, a intermediária, onde procedem nossos corpos astrais, e a mais fina. Agora, é interessante, né? Que, segundo eu penso, quando é a mesma espécie, a matéria grosseira, ela convive no mesmo espaço. Então, estamos aqui presentemente e estamos convivendo ao mesmo tempo com a matéria grosseira mediana e a matéria fina, grosseira. Porque a mesma espécie convive no mesmo espaço. Agora, a matéria fina não. A matéria fina também tem três divisões. Matéria significa que não tem vida própria, ela tem que ser encandecida de dentro para fora, né? Nas substâncias materiais. Essa vida que penetra, vamos supor, a materialidade, é a enteal, dos seres enteais do Valhalla, do Olimpo, de Zeus, Hera, né? Todos os seres da integralidade, e dos espirituais, que somos nós, que viemos as nossas essências de espírito desenvolvidos para se desenvolver, para se iluminar, é espiritual, da último sedimento, da 7ª plano do reino espiritual, que é o mais denso. E através dessa irradiação que dá vida, vamos supor, primeiro transitória para a materialidade. Mas ela sempre se transforma. Daí que nós morremos, né? Tudo se transforma na criação, mesmo na matéria fina, que é muito mais energética, muito mais
potente, né? E eu estava falando sobre essa questão de espaço, né? Então, no espaço que nós estamos, que é o mais, vamos dizer assim, o mais distante de Deus, convive a igual espécie das matérias. E enquanto que a matéria fina, ela tem que estar em um espaço adiante. Ela não está aqui. Não convivemos. Nós trazemos, quer dizer, individualmente, os seres, né? Por exemplo, nós seres humanos, trazemos na mais parte mais essencial, mais no nosso mais âmago, que está no coração, a nossa centelha espiritual. Os nossos corpos espirituais que estão se formando. Nós estamos numa espécie de casulo, que nem uma larva, né? Está aí da borboleta que está no casulo e está se nutrindo dos alimentos, enfim, das vivências, para formar nossos corpos espirituais que nos permitirão a nossa eternidade, vamos dizer assim. Porque nós somos sempre, nossa origem espiritual, voltamos para o espiritual. Se tudo ocorrer bem, né? Então, daí que precisamos sempre orar, estarmos alertas, na boa vontade, na pureza do coração, na humildade, para podermos construir esse corpo espiritual belo que fará nós adentrarmos ao paraíso após a nossa morte terrena. Então, nós trazemos dentro de nós tanto a substância do reino espiritual, do enteal, porque isso foi nosso primeiro invólucro, da matéria fina, e os nossos corpos materiais. Mas nós vivemos no ambiente de matéria grosseira, que é a parte mais externa. Agora, naturalmente, estamos nesse ambiente, é o que prevalece, e o que para podermos atuar, temos que encarnar e nos revestir dessa densidade material. Agora, o reino, quando desencarnarmos, vamos ficar com o nosso corpo de matéria fina e vamos viver na matéria fina. Isso se estiver tudo bem conosco, assim, em termos da nossa evolução, estiver adequada. Depois da nossa morte, nós vamos para o reino da matéria fina e viver com nossa parte mais externa, que seria o corpo de matéria fina, que é nossas almas. Isso, estou falando num processo normal de desenvolvimento, de encarnações, de vivências. Agora, aqueles seres humanos que desencarnou, mas está muito apegado à matéria, enfim, estão assim em atraso, então já estão até em pecado, eles partem para a matéria fina, vão viver com o seu corpo de matéria fina, mas ele, devido a essas ligações materiais, esses apegos e karmas, ele densifica, vamos dizer assim, né? Então ele mesmo estando com o corpo de matéria fina, ele não pode viver no ambiente de matéria fina. Ele fica preso aqui na Terra. Porque essa maior densidade, né, da sua alma, ele se conecta com o reino de matéria grosseira, né? Então ele fica aqui preso à Terra. Isso, estou falando dos que estão melhorzinhos, porque os que estão ruins mesmo, com karma, pecados, eles afundam, eles nem conseguem sobreviver nesse nível aqui de terreno, vamos dizer assim, das proximidades da Terra. Eles afundam para um local que serão as trevas, até chegar o pior, que é o inferno, que aí é a perdição total. Então, essa questão de espaço, né? Então, uma espécie, a matéria fina não pode estar ao mesmo tempo junto com a matéria grosseira, porque a espécie mais forte sempre destrói. Então, a parte mais fraca, menos luminosa, ela tem que se afastar cada vez mais para ter sua própria espécie, a sua formação, sua estrutura, né? Da mesma forma, o reino enteal não pode conviver no mesmo espaço da matéria fina, porque o reino enteal tem substâncias vivas, né? É o último reino que tem
substâncias vivas. Os seres que lá vivem, vivem eternamente. Então não pode estar no mesmo espaço da matéria fina. Eu estou falando por lógica, né? E isso é a reflexão minha, né? E assim, todos os reinos. O reino espiritual também, ele não pode estar convivendo no mesmo espaço do reino mental, porque o reino espiritual é mais sutil, mais luminoso. Então, ele, se estiver no mesmo espaço, ele só. É só. Aí eu penso que esse reino espiritual, que são 7 planos, 7 esferas, eles podem conviver com o mesmo espaço. Agora tem uma questão também, porque tudo tem o número 7, né? O reino espiritual tem 7 planos, 7 camadas. Tem as 3 primeiras, que são as mais fortes, né? Que elas não precisam de um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento existe também, mesmo no reino espiritual. E a partir da quarta esfera, quarta, quinta, sexta e sétima, que são as mais densas, precisa de um certo desenvolvimento e surgem crianças também, né? Então, pode ser que essas 3 primeiras esferas seriam os mais fortes, podem conviver no mesmo espaço. Mas, é claro, conviver no mesmo espaço, mas cada qual tem seu ambiente. Como eu falei da questão da matéria grosseira. Estamos aqui no ambiente da matéria grosseira. E estamos convivendo ao mesmo tempo com a matéria grosseira intermediária e com a matéria grosseira fina. Mas nós não enxergamos, só se tivermos algum tipo de evidência. Mas porque a mesma espécie convivemos no mesmo ambiente. Agora, no reino espiritual, que tem 7 camadas, eu penso, talvez essa divisão das 3 primeiras camadas, que estão uma espécie mais forte, aí convive no mesmo espaço. E as 4 posteriores, que são mais densas e precisam de um desenvolvimento, o convívio no mesmo espaço. Né? Cada qual com seu ambiente. E nós decidimos da parte mais fina, né? Mais fina não, mais densa, mais próxima do reino integral. E daí nossas centelhas não puderam se autoconscientizar naquele ambiente. Bom, eu vou encerrando esse vídeo, que já está 32 minutos, ele encerra automaticamente. Vou partir para o próximo, continuando com o mesmo tema. Muita paz, muita luz. Shalom.